Olá, estamos de volta com o Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Justiça Federal determina a realização de cirurgia em hospital público, independentemente da existência de vagas. O caso recente do goleiro Aranha dos Santos, chamado de macaco por uma torcedora gremista, expõe mais uma vez o racismo do brasileiro. Qual a abordagem jurídica para situações como estas? Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça e Saúde. Decisão do TRF da Primeira Região determina a imediata transferência de paciente para o hospital público em Uberlândia, garantindo a realização de cirurgia de emergência. Acompanhe na reportagem. Pronto-socorro lotado, atendimento lento, ausência de médicos, falta de leitos e remédios. Essa é a realidade de muitos hospitais do Brasil. Na capital do país, por exemplo, é fácil encontrar pacientes insatisfeitos. Ontem eu cheguei para uma consulta aqui no hospital, 00:40. Eu saí 7h20 da manhã e não consegui consultar. Uma criança com traumatismo craniano, sangrando o ouvido, sangrando pelo nariz. E um dos atendentes do hospital disse para mim, pessoalmente, eu fiquei revoltado com ele, que se até 6h da manhã a criança sobrevivesse, que o médico poderia atender, senão tinha que caminhar para o ML. A gente paga muito imposto, para isso e nada é resolvido. Política, todo mundo quer voto, e a saúde da gente, nada. Eu trouxe o meu sobrinho aqui que está com dor de ouvido, desde ontem, com dor de ouvido, perdendo aula. E diz que tem que esperar mais 2 horas e pouco para ser atendida. E alguns casos são piores. Dona Maria José está desesperada atrás de uma vaga na UTI para o marido, que foi espancado. Ele precisa urgentemente ser transferido para a unidade de terapia intensiva. Já são 3 dias de espera na rede pública. Não tem vaga, tem que aguardar. Não tem vaga. Cada dia que passa, a saúde está péssima, mesmo coisa de nada. E cada dia que passa é paciente morrendo na fila, e nisso aí vai. E a gente fica muito contrariado sobre isso aí. Dona Maria José já pensa em entrar na justiça para garantir uma vaga na UTI e assim tentar salvar a vida do marido. A gente não tem condições, mas a gente vai apelar para quem pode ajudar a gente. Porque de braço cruzado a gente não pode ficar. Após o acidente, o homem precisou colocar um fixador externo no braço com pinos por todo o membro por causa das inúmeras fraturas. Devido à precariedade da unidade de pronto atendimento do município de Araguari e porque o paciente estava sofrendo bastante, foi solicitada a transferência dele para um hospital de Uberlândia. Mas a unidade não atendeu ao pedido, alegou falta de vagas. O homem então entrou com uma ação judicial com pedido de liminar, solicitando a realização da cirurgia ortopédica com transferência imediata para o hospital de Uberlândia. A liminar foi concedida em primeira instância. O processo chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 6ª turma confirmou a sentença. Determinou que o paciente deve ser levado urgentemente para um leito de hospital da cidade, seja ele público ou particular, para realizar a cirurgia. O colegiado considerou que é responsabilidade do poder público garantir a saúde ao cidadão. Este defensor público explica o que diz a lei com relação ao assunto. A Constituição estabeleceu que todo cidadão tem direito à saúde, inclusive gratuita. Então, está previsto na Constituição. O STF entendeu que isso é direito subjetivo. Independente do que estiver acontecendo, deve procurar a rede pública para buscar esse atendimento. Se não conseguir, procura a defensoria para tentar solucionar esse impasse. E é exatamente isso que a população vem fazendo para garantir o acesso à saúde. Para se ter uma ideia da alta demanda,
Basta observar os números da Defensoria Pública do Distrito Federal, especificamente do Núcleo de Assistência Jurídica de Mediação e Saúde. Só em setembro de 2014, mais de 2.400 pessoas procuraram auxílio. Desse total, 501 atendimentos estavam relacionados com pedidos de cirurgias. E somando todas as demandas do mesmo mês, que incluem exames, medicamentos e outros, 224 se transformaram em ações judiciais. Todas as demandas que a Defensoria procura judicializar, sempre há uma tentativa de solução administrativa anterior. Tanto que mais de 90% dos casos nós resolvemos sem necessidade de ação judicial. Com relação à procura por UTI, de janeiro a outubro de 2014, foram 632 pedidos que se transformaram em ações judiciais. Somando todas as solicitações, foram 1.667 ações no período. A demanda é muito grande e aumenta mês a mês. Se você pegar os relatórios da Defensoria e for comparar, todo mês há um aumento na demanda judicial. O Estado não está dando conta dessa demanda administrativa, então acaba estourando no judiciário. E se você, por acaso, passar por alguma situação como essas citadas na reportagem, também pode procurar a Defensoria Pública. Uma decisão favorável da Justiça pode garantir uma vaga na UTI, a realização de uma cirurgia e, consequentemente, a vida do seu familiar. No espaço da Universidade Corporativa, a consultora Rossana Pavanelli aborda o tema desburocratização como mecanismo para aumentar a eficiência organizacional. Vale acompanhar. Há cerca de 10 anos atrás, eu tive o privilégio de ter sido convidada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para discutir a metodologia de avaliação da gestão e da desburocratização pública nacional. Desde então, esse é um tema que tem me despertado um especial interesse. Por quê? Porque desburocratização é uma das formas mais efetivas que se tem para aumentar a eficiência organizacional. E aumentando-se a eficiência das organizações, na maioria dos casos, você também observa ganhos significativos em relação à sua eficácia e à sua efetividade, ao cumprimento, ao atingimento da sua missão maior. Do que trata um processo de desburocratização? Basicamente, nós temos dois caminhos. A racionalização, a simplificação de processos, de procedimentos de trabalho, que nada mais são do que conjuntos de atividades para atender a finalidades específicas em órgãos, tribunais, departamentos das mais distintas naturezas. E a outra forma que nós teríamos seria a revisão e ou a consolidação de normas ou resoluções administrativas. Então, a resolução administrativa ou normativa. E o que busca uma desburocratização? Otimizar os recursos alocados para a realização daquelas atividades. Sejam esses tempo, servidores, colaboradores, fornecedores, orçamento, enfim, recursos na sua mais ampla natureza, de forma a assegurar que a missão institucional seja cumprida com eficiência, com a máxima eficiência. Por fim, é importante dizer que, ao contrário do que muito se diz sem conhecimento, a desburocratização ela não tem como propósito eliminar procedimentos de controle para que eventuais desvios possam ocorrer com maior facilidade. Pelo contrário, na verdade, tudo aquilo que é simplificado acaba ficando muito mais visível. E o que é visível, por princípio, mais fácil de ser monitorado, controlado, possibilitando assim um aumento, um incremento do controle sobre o realizado. Portanto, desburocratização trata de
aumentar a eficiência da máquina pública, garantindo a prestação de contas sobre aquilo que foi realizado, não somente em termos orçamentários, mas, sobretudo, em termos de eficiência, que trata da realização dos procedimentos de trabalho, o conjunto de atividades para se alcançar um programa, um projeto social ou de governo, e trata também do aumento da efetividade pública, ou seja, da finalidade das instituições para assegurar que elas sejam preservadas. Meu nome é Rossana Pavanelli, maiores informações empiconsulting.com.br. Poder da Anvisa para editar atos regulamentares é confirmado pela Justiça Federal e a agência pode cancelar registro de medicamento similar para novo estudo de equivalência. Confira na reportagem. Todos os medicamentos existentes no Brasil precisam ser registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os remédios passam por testes e são avaliados. A cada 5 anos, os laboratórios ou indústrias precisam pedir a renovação do registro e apresentar novamente os documentos que comprovem a eficácia e outros quesitos de segurança e qualidade, mas nem sempre a solicitação é aceita. O laboratório químico farmacêutico responsável pelo medicamento similar Primacef teve o pedido de renovação negado pela Anvisa e, diante do fato, recorreu à Justiça. Alegou que foi apresentado um novo estudo comprovando a inexistência de risco sanitário. Segundo o laboratório, o remédio é tão eficaz quanto o medicamento referência. Ainda de acordo com a empresa, o cancelamento do registro do Primacef é um ato administrativo que fere a Lei 6.360 de 76. Já a Anvisa afirmou que 2 estudos diferentes deveriam ter sido apresentados para comprovar a equivalência terapêutica ao medicamento referência. Inclusive, essa norma que determinou a apresentação desses documentos, ela é de 2003. Então, a empresa teve um prazo suficiente para fazer esses estudos, para apresentar esses estudos, e no momento da renovação ela não apresentou. A agência também ressaltou que apenas regulamentou parâmetros necessários para garantir a equivalência entre o remédio similar e o medicamento referência, que visam sempre estar assegurando essa qualidade, eficácia e segurança dos produtos. A indústria farmacêutica, a tecnologia farmacêutica, ela não é parada, ela está sempre em movimento, a gente está sempre descobrindo coisas novas formas de adequar o medicamento, novas formas de verificar a qualidade, eficácia e segurança desses produtos. Por isso, a cada 5 anos a empresa tem que comprovar, inclusive também a comercialização. Para que o medicamento seja renovado, ele tem que ter sido comercializado no quinquênio anterior. Então, ela tem que comprovar a comercialização e tem que comprovar que o registro do medicamento dela continua com qualidade, eficácia e segurança comprovadas. Aqui no TRF da Primeira Região, a 6ª turma foi unânime e decidiu que a edição de atos regulamentares pela Anvisa, levando em conta o exercício do poder de polícia, já tem sido considerada legal pelo tribunal. Para os desembargadores, a Anvisa pode a qualquer tempo determinar que o fabricante de um medicamento comprove que ele continua seguro e eficaz para resguardar a saúde pública. O entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região segue a mesma linha de decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça. É importante lembrar que a empresa pode realizar novos testes, apresentar a documentação necessária e tentar novamente o registro na Anvisa. Novos casos reacendem a discussão sobre o peso do preconceito racial no Brasil. Temos acompanhado ofensas diárias contra negros e indígenas, nos campos de futebol, nas redes sociais e no cotidiano. Episódios de discriminação tão graves que colocam em choque a ideia de harmonia racial no país. Nossa entrevistada de hoje já sentiu preconceito na própria pele e venceu. Ela é a vice-presidente de um dos maiores tribunais do país. Bem-vinda, desembargadora federal Neuza Maria Alves. Agradeço o cumprimento, mas eu afianço que o prazer é todo meu.
E eu gostaria que a senhora falasse um pouco, inicialmente, dessa sua trajetória. A senhora, como menina pobre, que estudava com livros emprestados, sentiu muito preconceito ao longo dessa caminhada? Veja só, no início da minha vida, eu não tive nenhuma informação sobre preconceito, racismo, discriminação. Eu achava, como menina pobre, despossuída de tudo, né? Só não me faltava o carinho e o apoio da minha mãe e os ensinamentos de fé e coragem. Que eu comecei a sentir essa pressão contrária, né, que procurava me botar para baixo, sempre para baixo, por conta da raça, por conta da condição social também. Só lá pelos meus 13 anos, por aí, quando eu participando do grupo de estudantes e de colegas de classe e de colegas de vizinhança, chegou uma festa de São João e eu participei ativamente da organização dos festejos. Mas na última hora não tinha par, ninguém queria dançar comigo. Eu era a única negra do grupo. E tive uma reação de gente grande. Não me pergunte, não pedi opinião a ninguém, não contei para ninguém, nada. Foi o que eu fiz. Procurei com quem era formado em professora de curso primário, uma indicação de uma peça, um monólogo, alguma coisa que eu pudesse fazer sozinha, sem que ninguém tivesse que ser acionado para isso. E realmente me deram um trecho, eu não sei se era uma poesia, um poema, uma história, mas era teatralizado. Tipo um soneto Sim. teatralizado a respeito de um compadre da roça, caipira, que se chamava Compadre Pindoba. Eu só vou lhe dizer uma coisa, a festa teve inúmeros números, entre eles essa minha apresentação, a quadrilha, uma dança com fitas, uma coisa assim. A festa toda, ninguém comentava nada que não fosse o compadre Pindoba. E foi uma forma que eu garanti de estar inserida no contexto, prestigiada, aplaudida, sem ferir ninguém e sem levantar bandeira de que eu estava entendendo que não fui convidada não tive par para dançar a quadrilha e por isso eu não participei. Agora, o grande problema do nosso país é exatamente esse, é o preconceito velado, porque se ele é aberto, como foi nos Estados Unidos durante anos, como foi no Apartheid na África do Sul, até recentemente, há como lutar. Agora, o velado não é mais cruel? Como esse episódio que a senhora contou? Vera, eu vou lhe dizer uma coisa, de meu sentimento mais profundo. O racismo, o preconceito ou a discriminação racial, ele tem um componente emocional imenso que não dá para descrever, não dá para medir, não dá para mensurar, não dá para informar, porque vai depender do que cada um intimamente sente, como reage ao sentimento. Não escondo que no primeiro momento chorei muito, porque eu não entendia, eu não aceitava. A partir do momento que eu entendi, eu não aceitava, não é? A segregação, a separação. Mas eu procurei reagir da melhor forma. Agora, que foi doloroso, foi. Não faço nenhuma diferença entre o racismo velado e o explícito. O velado talvez seja mais sentido porque se você reagir de uma forma tempestuosa, você vai ficar como sendo o elemento desagregador. E no racismo explícito, o ofensor é quem
é quem vai aparecer, digamos, negativamente. Agora, nesse racismo explícito, a gente teve recentemente o episódio da torcedora gremista, que ganhou aí as redes sociais, chamando o menino lá, o goleiro do Santos, o Aranha de macaco. Foi uma repercussão muito grande na mídia. Agora, tem várias situações nos campos de futebol recentes. A senhora acha que tem aumentado o racismo ou aumentou foi a divulgação? Não. Olha, da minha observação, eu quero crer que o racismo, as demonstrações de racismo tenham diminuído muito. Então, eu tenho visto que esse racismo que hoje está eclodindo é o mesmo de sempre. Só que agora as pessoas, a mídia, estão cuidando de revelar. Eu acho que está aparecendo mais por conta dessa visibilidade toda que ganhou. Você vai entender comigo. Será possível que Aranha nunca tenha sido desprestigiado pela torcida contrária? Claro que foi. Não foi a primeira vez que ele foi chamado de macaco. Por que dessa vez adquiriu esses contornos? Porque, gravaram. Além de terem gravado, ele na hora reagiu, mostrando, fazendo gestos do que estavam fazendo com ele. Ele chamou a atenção, mostrou e provou. Certo. Então, aí tiveram, como se tivessem tido a resposta. Necessidade de responder. Só por isso. Agora, outras vítimas de racismo, assim, muito frequente no nosso país, é o preconceito com as religiões afro-brasileiras. Inclusive, aí é dois preconceitos, junta a intolerância religiosa com o preconceito racial. Como a senhora vê, tem casos de templos incendiados, enfim, é muito frequente. Imagens também incendiadas, como aqui em Brasília, né? Perto do lago, tem uma praça, a Praça dos Orixás. Isso. Que com frequência é depredada em função de quem Veja bem, é uma situação muito difícil, porque quando você toca em religião, você vê que a religião hoje incrementa guerras no mundo inteiro. Mas lá na Bahia, justamente por ser na Bahia, aconteceu um caso que eu não chamaria de interessante, mas de uma tristeza infinita, mas, por outro lado, reveladora, essa tristeza. O que foi? Dois evangélicos praticantes, desses que andam exibindo a sua religiosidade com livrinho, a Bíblia na mão, paletó, gravata, porque para mim nada disso é fundamental. O importante é o que você tem na essência. Ela caminhando em uma direção, toda paramentada, era um dia de segunda-feira, o orixá dela, que ela homenageava, era daquele dia, da segunda-feira. Aí os evangélicos combinaram, né, eles dois entre si, chegar perto e cumprimentar do modo deles. E o fizeram. Bom dia, irmã. Que Jesus a abençoe. E ela, em toda a sua pureza, respondeu exatamente no mesmo tom. Bom dia, irmão. Que Oxóssi lhe acompanhe. Sabe o que aconteceu? Os dois homens se juntaram para agredi-la, rasgar suas roupas, fazer xingamentos, tudo porque ela havia colocado um orixá oferecendo proteção para eles. E eles não aceitaram. Agora, eles acharam que eles poderiam oferecer Jesus a ela, que estava muito bem. E ela aceitou bem. Mas eu gostaria de encerrar esse espaço aqui com a senhora, lendo um pequeno texto de Jurema Werneck, que chama Resistência à Flor da Pele, que eu acho que dá um fecho ao assunto que nós estamos abordando. Sim. Nosso orgulho é ter sobrevivido a despeito do que nos foi e tem sido imposto. Nosso orgulho é possuir o que não nos foi dado nunca, é continuar.
Então é isso, obrigada pela participação. Eu me sinto incluída nesse texto, viu? Não me pediram autorização não, mas eu dou. Eu assino embaixo. Tá bom, obrigada. Obrigada por ter me convidado. E o Interteor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no site da TV Justiça, no link Programas, e no site do Tribunal, no link Comunicação Social e Imprensa. Até um próximo encontro.